Quando falamos de sexualidade, existem muitos obstáculos a falar sobre este tema. Até quando falamos em educação sexual, também continuam a existir muitos obstáculos, porque, começando também a falar um bocadinho sobre isto, existe e continua a haver aqui um erro no conceito de sexualidade, não é? Nós achamos sempre que sexualidade é sexo, é fazer sexo. E quando falamos em fazer sexo, também achamos que as pessoas fazem todos sexo da mesma maneira e normalizamos muito estes conceitos. E o que é que isto depois nos traz? Traz-nos limitações, não é? Porque cada indivíduo é único e a forma como nós nos relacionamos é sempre diferente, não é? Até nós próprios, ao longo do nosso ciclo de vida, nós vamos nos relacionando de forma diferente à medida que vamos encontrando outras pessoas, à medida que a nossa vida vai mudando, não é? Que vamos passando pelo nosso processo também de envelhecimento, portanto vão existindo muitas modificações. Claro que se falar de sexualidade e de sexo em pessoas que à partida não terão obstáculos já é uma dificuldade, quanto mais falar em sexualidade em pessoas portadoras de algum problema de saúde ou até portadoras de algum tipo de deficiência. Em primeiro lugar, uma das coisas que para mim tem sido um objetivo e um caminho é tirar a palavra da questão, por exemplo, da deficiência. Cada vez mais os ativistas falam em diversidade funcional. E esta diversidade funcional vem exatamente desta ideia que somos todos diferentes, não é? E que ajustamos o nosso comportamento ao nosso corpo, porque o corpo também é algo que nós temos como um estereótipo de ser de determinada maneira. E isso traz-nos também dificuldades. Quando nós pensamos em sexo e em sexualidade, mas vá, acima de tudo, quando pensamos em sexo, nós pensamos em pessoas jovens, saudáveis, com corpos especiais, não é? Não imaginamos duas pessoas em cadeira de rodas, não imaginamos uma pessoa invisual com uma pessoa que não tem uma parte do seu corpo, portanto, imaginamos corpos perfeitos, não é? Da mesma forma que imaginamos sempre a juventude, imaginamos sempre pessoas ativas, sem dificuldades, e isso é realmente o maior obstáculo. Temos que começar a olhar para a sexualidade de uma forma mais global e de uma forma mais diversificada, não é? Porque nós também não somos todos heterossexuais, não é? Temos outras práticas, nós não gostamos todos de sexo da mesma forma. Eu costumo muitas vezes brincar e dizer, se calhar se eu perguntasse quantas pessoas aqui gostam de frango, muita gente gosta de frango, mas uns gostam assado, outros gostam grelhado, outros gostam com cerveja. Portanto, há muitas formas de gostar de uma coisa. E normalizar e dizer que temos todos que fazer desta maneira já é uma limitação para qualquer pessoa. Quando nós falamos em pessoas que têm doenças crónicas, e eu acho que isto também pode ser um bocadinho generalista, e depois quero também especificar e dar aqui algumas orientações e focar alguns pontos específicos desta doença. Quando nós falamos em pessoas portadoras de doenças crónicas, automaticamente nós achamos que essas pessoas têm mais do que se preocupar do com o sexo. Não é? Achamos sempre que as pessoas que têm algum problema de saúde não têm a preocupação da satisfação sexual, e isso é um grande erro. E ignorar a necessidade que todos temos de intimidade e de sexualidade tem sido um grande erro, não é? Porque para já nós somos todos seres sexuados. Podemos não ter prática sexual, se o decidirmos, não é? Mas somos seres sexuados desde que nascemos até ao último dia em que existimos, não é? E ignorar isso é realmente é contrariar os nossos direitos. Nós temos uma coisa que se chamam direitos sexuais e reprodutivos, muitas das vezes não são tidos em conta e não são respeitados, e quando falamos com pessoas que têm alguns problemas de saúde e entramos na parte clínica, percebemos que a preocupação com as questões da intimidade fica colocada num segundo plano. E há até técnicos de saúde que dizem, mas agora está a pensar nisso, agora tem tanta coisa para se preocupar, não é? Tem que controlar a dor,
tem que controlar o seu sofrimento, tem que perceber se vai sobreviver no meio disto tudo e está a pensar em sexo. Até parece uma coisa pecaminosa nós pensarmos nisto, não é? Mas nós estamos vivos, pensamos, não é? E o desejo acontece, precisamente porque somos seres sexuados. Então esta questão do direito à sexualidade é alguma coisa que nós temos que exigir. Eu tenho direito à minha intimidade e a viver a minha intimidade da minha maneira, não é com a maneira que a maior parte das pessoas acham que eu tenho que ter. Por exemplo, eu posso ter intimidade sem ter penetração. Eu posso ter intimidade tendo uma disfunção erétil total, não é? Porque é que eu tenho que achar que o meu pénis não funciona, eu já não sou capaz de me relacionar sexualmente? Então estão a ver como esta questão dos conceitos em sexualidade fazem todo o sentido para depois conseguirmos também trabalhar com os pacientes, com os clientes, esta percepção de uma sexualidade mais geral, mais emancipadora. Quando nós falamos também em pessoas portadoras de doença crónica, eu já comentei aqui que achamos sempre que são pessoas que não são ativas, que não têm interesse, que são assexuadas, não é? Isto acontece para quase todas as patologias e principalmente para aquelas onde parecem existir mais limitações. Por exemplo, em quase todo o tipo de pessoas portadoras de deficiência, nós achamos que eles são assexuados, o que é realmente um erro. Depois, o que é que acontece quando existem alterações também que nos alterações do ponto de vista da doença que nos causam alterações físicas? Para já eu falei aqui da importância e dos estereótipos associados à imagem, que dizem que nós temos que ser saudáveis, ter corpos perfeitos. Então como é que eu me vou sentir quando o meu corpo não é perfeito como me vendem, não é? Nós abrimos uma revista e nós temos pessoas jovens, temos pessoas que não aparentam ter nenhum problema físico, mas a realidade é que a maior parte das pessoas não é assim, não é? E nós confrontamos com essa imagem também estereotipada do que é um corpo, e isso causa alterações quando o meu corpo se modifica, porque eu deixo ou acho que o meu corpo já não é desejável. Eu penso, como é que alguém, perante estas transformações do meu corpo, vai sentir desejo por mim, não é? Quando tudo à minha volta me diz que o meu corpo é uma coisa errada, que o meu corpo não está certo. Então, equacionarmos esta questão da visibilidade do corpo diferente também é muito importante para nos aceitarmos e para que as pessoas também nos aceitem.